Bem, este é o quarto e último vídeo da aula dessa semana. Esse é um vídeo mais curto, que eu queria apenas comentar um artigo importante, que eu acho que para essa discussão, que foi escrito por um filósofo brasileiro, mas que trabalhou a maior parte do tempo em Israel. Esse filósofo se chama Marcelo Dascal. Ele faleceu há alguns anos e me deixou uma obra assim, bastante vasta na área da argumentação. E eu queria apenas apresentar algumas ideias de um artigo que ele escreveu sobre, que se chama Tipos de Polêmicas e Tipos de Movimentos Polêmicos. Esse artigo, infelizmente, não foi traduzido para o português ainda, mas eu coloquei mesmo assim o link para ele na página da disciplina, e não é obrigatória a leitura, apenas se quiserem podem ler, quem sabe ler inglês, mas eu gostaria apenas de apresentar algumas ideias desse autor, porque eu acho que elas são úteis assim, para essa discussão disso que eu estou chamando de perspectivismo. Tá? Então, em primeiro lugar, ele introduz uma distinção entre três tipos. Ele apresenta uma espécie de uma tipologia ou taxonomia das polêmicas. Né? Então, quando duas pessoas têm uma divergência a respeito de um determinado assunto, ou elas discutem, enfim, tem uma polêmica, uma troca de opiniões a respeito de um determinado assunto, e ele diz, em geral, isso pode ser classificado numa das seguintes três categorias. A primeira é que ele chama de discussão, a segunda de controvérsia e a terceira de disputa. O objetivo principal desse artigo é chamar a atenção para essa categoria intermediária, porque muitas vezes fica parecendo que só há duas categorias. Ou a gente tem uma discussão ou a gente tem uma disputa. Então vamos ver o que significa isso. A discussão são aquelas polêmicas, aquelas divergências em que as pessoas têm uma divergência sobre um determinado assunto, mas a meta do intercâmbio verbal que se segue é a busca da verdade. Né? Então, as pessoas ali todas estão interessadas em buscar a verdade. Então, isso é tipicamente o que acontece, ou idealmente acontece, nas discussões científicas. Certo? Nas discussões científicas, você vai no congresso de matemática, ou se tu está fazendo um experimento científico, enfim, o pressuposto ali é de que todo mundo está interessado na verdade e que todo mundo está cuidando para não dizer nenhuma falsidade, né? E uma vez que se um dos interlocutores diz, olha, isso aqui que tu disse que é falso, agora eu vou te mostrar por quê, e aí faz uma conta e aí mostra que o resultado que o outro tinha chegado é falso, a pessoa não tem muita dificuldade, embora ela possa ficar assim envergonhada, né, de ter cometido uma faculdade, ela reconhece quando tem que disse algo falso, e ela imediatamente revisa então a sua opinião. Tá? Então, as pessoas estão movidas assim psicologicamente pela busca da verdade. Então, esse é o pressuposto de uma discussão. Numa controvérsia, a meta é a persuasão. Então, as pessoas elas não conseguem, digamos assim, chegar a um acordo a respeito do que é verdadeiro e o que é falso. Elas também não compartilham um conjunto suficientemente grande assim, de pressupostos para reconhecerem quando uma pessoa disse alguma falsidade. Então, isso é diferente de uma comunidade, digamos assim, interna, uma disciplina científica, né? Digamos assim, um grupo de físicos. Eles usam todos os critérios bem parecidos de reconhecimento de verdade. Então, eles sabem o que é um experimento bem feito, o que é um experimento mal feito, eles sabem identificar erros em contas matemáticas, erros de argumentação lógica. Enfim, há um conjunto suficientemente grande ali de práticas compartilhadas, todas elas visando a verdade. Quando não há esse conjunto suficientemente grande de práticas e pressupostos compartilhados, então o que acontece é que a discussão geralmente migra para a discussão desses pressupostos. E para a discussão de pressupostos, por exemplo, quando a gente tem uma disputa que envolve perspectivas diferentes, né? Pessoas têm perspectivas diferentes a respeito de um determinado assunto,
em vez de ficar discutindo sobre aquele assunto específico, elas discutem agora a perspectiva, qual perspectiva é melhor, qual que é pior. Então isso pode acontecer, por exemplo, entre disputas assim políticas ou religiosas, ou em metafísica, né, em filosofia em geral, né? Então se trata de uma discussão de pressupostos, e agora essa discussão sobre pressupostos em geral são circulares, né? Os argumentos são circulares. Então tu não tem como mostrar que o que tu está dizendo, que a tua perspectiva é melhor que a outra, se o outro já não adota, em parte, a perspectiva que tu já tem. Então as discussões ficam circulares, as pessoas ficam no seu círculozinho ali, tentando convencer a outra para mudar de perspectiva. Então essa é uma discussão que tem como meta a persuasão. Não é uma discussão, é uma controvérsia, né? Que o Dascal chama de controvérsia. E por fim a gente tem algumas polêmicas que são como guerras verbais. Não tem nenhuma diferença entre a guerra, as estratégias usadas são as mesmas estratégias que são usadas numa guerra. Tu ataca os pontos fracos do teu interlocutor, que é visto como um adversário. Então a meta é vencer a discussão. A meta é vencer a polêmica, né? É derrotar. Então não é persuadir, mas é derrotar. Então a pessoa derrotada aqui numa disputa, ela fica reduzida ao silêncio, ela fica constrangida, ela fica quieta. Então são as estratégias dessas que a gente vê hoje em dia de lacração na internet. Então, né, o sujeito detonou o outro, calou a boca do outro, enfim. Isso é tipicamente, então, nesses intercâmbios, a meta não é a busca da verdade nem a persuasão. A meta é o silenciamento do outro, que é visto como adversário, não como um parceiro de discussão, como um interlocutor. Então se desqualificam os adversários, se usam todas as estratégias assim possíveis, né, que tem como fim o silenciamento do interlocutor. Então são 3 tipos, né? E a meta, o método usado nas discussões, tipicamente nas discussões da ciência, é o método da demonstração. Então tu usa argumentação lógica, ou tu faz experimentos. Então, tipicamente, tudo isso que a gente pode chamar de demonstração em sentido assim mais genérico, né? Incluindo as demonstrações, digamos, empíricas, ou provas empíricas. Então, raciocínios de tipo indutivo. Nas controvérsias, o método é argumentativo, então não tem propriamente demonstração, tu não tem como mostrar que o que tu está dizendo é verdadeiro. O que se faz na argumentação é tipicamente assim, um dos interlocutores parte de premissas, no seu argumento, parte de premissas que ele não aceita. Ele adota provisoriamente as premissas, os pressupostos do seu interlocutor e procura derivar daquelas premissas, ou daqueles pressupostos, uma contradição, uma incoerência ou uma falsidade que seja fácil de reconhecer. Então tu procura partir de onde está o teu interlocutor e mostrar que ele está errado usando pressupostos que ele próprio aceita. Isso é típico da controvérsia, né? E na disputa, não. Na disputa, tu usa tudo como uma guerra. Tu usa argumentos assim, ou falas retoricamente constrangedoras para o teu interlocutor, né? Então, tu ataca os seus pontos fracos. Tipicamente, numa discussão intelectual de alto nível, tu não ataca os pontos fracos do teu interlocutor, né? Isso é diferente de uma guerra. Numa guerra, se a gente tem, por exemplo, 2 países que estão em guerra, um país geralmente ataca primeiro os pontos mais vulneráveis e fracos das forças armadas do adversário. E numa discussão ou numa controvérsia, não se faz isso, isso é considerado indigno, porque se tu está buscando a verdade, então atacar os pontos fracos do teu adversário não vai levar a isso, né? Tu tem que mostrar que o teu adversário, para o teu adversário tem pontos fracos para que ele possa revisar a sua posição e melhorá-la. E aí sim tu ataca a versão, tu critica a versão mais forte possível dos argumentos do teu interlocutor e não os pontos mais fracos.
A mesma coisa na controvérsia, mas não na disputa. Por fim, o Marcelo Dascal chama atenção para o seguinte fato. Nas discussões, os tópicos geralmente são bem delimitados, né? Então tem um ponto, um experimento, um fenômeno na natureza, ou uma equação matemática, alguma coisa assim, então, sobre a qual há uma discussão. Então, a discussão fica voltada para aquele fenômeno, ou para aquele método, ou para aquele fato, objeto, ou equação, enfim, bem delimitada. Numa controvérsia, nenhuma discussão tem como ser bem delimitada, porque quando a gente está falando de pressupostos assim filosóficos, geralmente os assuntos estão interligados, né? Então a gente não tem como endereçar um assunto sem falar de vários outros ao redor. Não tem como falar de um conceito apenas, porque isso pressupõe vários outros. Então tem essa interconexão entre os conceitos, e as discussões, né, tipicamente se expandem para as áreas vizinhas. Então isso é tipicamente o que acontece, por exemplo, na filosofia, né, que é uma área de argumentação, tipicamente. Na disputa, onde se tem a guerra verbal, né, geralmente os assuntos, os tópicos são bem delimitados. Então aqui a gente tem uma catalogação, né, desses 3 tipos de interações polêmicas que a gente observa aí. E, claro, esses são tipos assim ideais ou puros. Na prática, se vocês forem analisar uma interação verbal entre 2 pessoas, vocês vão ver que elas geralmente são impuras, no sentido de que elas são em parte discussão, aí a discussão anda um pouco, depois migra para uma controvérsia, às vezes pode desambar para uma disputa e voltar para a controvérsia. Assim, a gente pode ter uma mistura desses diversos assim tipos de interação polêmica, né, num caso concreto. Mas o que o Dascal chama atenção é que enfatiza no artigo dele que a gente não tem só discussão e disputa, né? Não tem só ou a discussão bem delimitada das ciências ou aquele vale tudo das disputas, digamos assim, das disputas de Twitter, por exemplo. A gente tem esses casos intermediários que são também bem regrados e tem regras assim de argumentação que são bem delimitadas, né? Não há um vale tudo lá. A argumentação não é demonstração, mas ela também não é uma guerra de vale tudo. Então, o domínio próprio da filosofia, o domínio próprio assim das discussões sobre os pressupostos, segundo Dascal, é o domínio disso que ele chama de controvérsias.